Primeiro Samuel, capítulo de número 28, nós temos um texto que é um dos mais polêmicos e mais comentados nas escrituras sagradas. O tema desse texto é: Saul consulta a médium de Edom. E eu tenho pelo menos 5 razões aqui para abordar, provando que o espírito que apareceu através daquela médium com o qual o rei se comunicou, não tratava-se do espírito de Samuel, e sim de um demônio disfarçado de Samuel. E a razão número 1 é a seguinte: Deus não falou com Saul por meio legítimos, a exemplo de visão, sonhos, Urim, Turim. Eram meios legítimos pelos quais Deus falava com o homem naquele contexto. E Deus não falou. Falaria Deus, então, por meios ilegítimos? Eu acredito que não, porque do contrário eu entraria em contradição com Levítico 19:31, Isaías 8:19, além de Deuteronômio, onde nós temos também um registro lá que proíbe a consulta aos mortos. Claro, no Novo Testamento Jesus também proíbe esse tipo de prática, na parábola do Lázaro e do rico, que se encontra lá em Lucas 16, versículo 19 a seguir. Então, o motivo número 1 foi: se Deus não falou através de meios legais, lícitos, legítimos, com o Saul, Deus não iria falar por meio de meios ilícitos, ilegítimos. De acordo com 28 de Samuel, versículo 6, nós temos o seguinte registro: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por Turim, nem por profetas. Então Deus, ele não respondeu. Deus não iria responder por meio ilícitos, ilegítimos, quando Deus não estaria respondendo por meios legais, bíblicos. E a segunda razão é: Saul buscou uma feiticeira e não a Deus, de acordo com 1 Samuel 28, o versículo 7 e o 8, onde é dito: então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se e vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Então, quer dizer, Saul, em vez de consultar ao Senhor, ele consultou uma feiticeira, uma médium, em vez de consultar o Senhor. Então, ele não consultou o Senhor. O espírito que ali veio sobre aquela médium não tratava-se de um espírito de um morto, e sim um espírito maligno disfarçado de Samuel. 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, diz o seguinte: diz assim: assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogou e consultara uma necromante, e não ao Senhor. Ele consultou, não foi ao Senhor, é a Bíblia que está falando. Consultou uma médium, uma necromante. Essa é a segunda razão. Terceira razão, de acordo com Lucas 16, 26 ao 31, é impossível haver comunicação entre vivos e mortos. Mas trata-se de espírito enganadores, espírito de demônios. 26,
versículo 26 a seguir, do capítulo 16. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar para daqui, para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro, pai Abraão, que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não vierem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, não existe essa possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Essa é a razão de número 3. Número 4. A Bíblia fala que o Saul entendeu que era o Samuel. De acordo com o versículo 14, o Saul entendeu que era Samuel. 28, 14, onde fala o seguinte. É isso mesmo? 28, 14. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel. O Saul entendeu que era Samuel. Ora, a Bíblia fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O Saul era um incrédulo. Saul era alguém que se apostatara, que tivera se apostatado da fé. De modo que ele estava tendo uma percepção equivocada. O entendimento é equivocado. Não era o espírito do Samuel, e sim o espírito de demônio disfarçado. E em quinto e último lugar, eu coloquei aqui o seguinte: quando alguém alega, mas o escritor de 1 Samuel repetiu por 4 vezes o nome Samuel. E aí eles usam esse argumento para provar que foi Samuel. Ora, é importante nós levarmos em consideração o seguinte, que de acordo com o 2 Samuel, capítulo 24, Deus vai incitar Davi a fazer uma contagem. Esse mesmo registro se encontra em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1 a seguir, onde é dito que Satanás incitou Davi a fazer uma contagem. Quer dizer, por que fala que primeiro o Senhor incitou Davi, depois, em vez de falar que foi o Senhor, diz que foi Satanás? Porque tudo o que se fazia no contexto do Antigo Testamento, antes do exílio da Babilônia, se atribuía a Deus, porque as pessoas não tinham uma percepção maior e mais profunda a respeito da figura de Satanás. Só depois que vieram da Babilônia. Tanto que quando Jó passou por tudo ali, que ele passou por permissão de Deus, foi afligido, perdeu seus filhos, seu patrimônio, perdeu a saúde, a mulher pediu para que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse. O Jó atribui tudo aquilo a Deus. O mesmo acontece em relação a Noemi, que saiu das suas terras, junto com seu esposo, seus 2 filhos, foram para as terras de Moabe, lá morreu o seu esposo, morreu os seus 2 filhos, e ela atribuiu aquela aflição a Deus. Ou seja, assim como esses fatos aconteceram antes do exílio, o registro aqui, que envolve a figura do Davi, ou melhor, do Saul e o Samuel, foi antes do exílio. Por isso que se atribuía a Deus. Por isso que aqui é mencionado por 4 vezes a figura do Samuel, como se fosse Deus, através do profeta, falando com o rei Saul. Mas não se tratava de Samuel, e sim de um espírito disfarçado de Samuel, um espírito demoníaco. A Bíblia ela foi se revelando de forma gradual. Só depois do cativeiro babilônico foi que os judeus passaram a ter uma percepção mais clara a respeito do inimigo de Deus e de toda a raça humana, Satanás. Então, nós temos aqui, portanto, os 5 motivos pelos quais eu creio que não foi o Samuel que apareceu ali, através daquela médium, com o qual o Saul se comunicou. Número 1, Deus não ia se utilizar de razões ilegítimas, uma vez que ele condenava a prática de consulta aos mortos. Número 2, Saul ele buscou uma feiticeira e não buscou ao Senhor, para que
assim fosse orientado. Número 3, segundo Jesus Cristo, de acordo com o Lucas 16, 19, especialmente do 26 ao 31, é impossível a comunicação de vivos com mortos. Quando a pessoa se comunica, está se comunicando com espíritos demoníacos, espírito do mal. Isso acontece nessas sessões mediúnicas. E, em quarto lugar, o Saul que entendeu que era Samuel. E o entendimento do Saul estava corrompido. O entendimento dele tratava-se de um entendimento carnal e equivocado. E quinto e último lugar, o fato do escritor do livro de Samuel ter mencionado 4 vezes o nome de Samuel. Eu já falei muito bem nesse último tópico, que as escrituras elas vão se revelando de forma gradual. Por isso que usaram o nome de Samuel como se atribuindo aquele episódio a figura do Samuel como um profeta de Deus. E nós não podemos negar também que o Samuel já tivera morrido há 2 anos aproximadamente. Para finalizar, de acordo com 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14, nós temos o seguinte registro. 2 aos Coríntios 14, para concluir aqui, onde fala o seguinte. 2 aos Coríntios 11, 14, fala assim. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, o Satanás ali, ele se transformou em anjo de luz, como se fosse a figura do Samuel, para consolidar o engano do Saul, porque enganado ele já estava. E o salário do pecado é a morte. No dia seguinte, o Saul acabou, de fato, perdendo a sua vida. Se suicidou. Porque é isso que acontece com aqueles que se rebelam contra Deus, não se arrependem dos seus pecados e persistem no erro até o fim. Se inscreva no canal, compartilhe, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.